tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen e aqui estou para mais um vídeo de reflexão barra devocional, como prometido. Vamos para o livro de Marcos. O ano passado, 2025, foi um ano bem, muitos acontecimentos e eu fiz reflexão do livro de Mateus. Agora vamos para o livro de Marcos, que eu já tinha prometido. E eu venho observado, né, que no livro de Mateus ele conta a história do Senhor Jesus, a trajetória do Senhor Jesus, ele conta para os judeus, né? Ele cita muito sobre as escrituras, sobre as profecias, né? E assim, de forma que só quem fazia parte daqueles costumes e daquela nação, né? Daquela religião, eles entendiam do que ele estava falando. Tanto que quando nós vamos ler o livro, a gente tem que buscar um pouquinho mais pesquisas para a gente poder entender o contexto de tudo, né? Do tempo, do lugar, né? Dos costumes daquela época, para dar uma ênfase maior, para dar um enriquecimento maior para aquilo que a gente está lendo, está estudando. E Marcos, ele conta, ele já vai contar o ponto de vista dele de acordo para os povos que não eram judeus, né? Não só apenas para os judeus, mas para aqueles, como se diz, os romanos, os gentios daquela época, né? E assim, tem alguns detalhes diferenciados nesse livro. Ele é um livro composto, acho que por 16 capítulos, se eu não me engano, mas assim, é uma repetição, porém tem uns detalhes diferentes e a gente vai perceber ao longo dessa reflexão, né? Desse devocional que a gente vai fazer no decorrer dos dias aqui com o livro de Marcos. Eu espero conseguir concluir logo, não demorar muito, porque, gente, é muita correria para mim e muitas coisas, né, que eu tenho que fazer. E eu acabei atrasando, era para mim ter postado em janeiro, acabou que o mês inteiro de janeiro eu não consegui postar e agora eu tô aqui em fevereiro e quero poder dar continuidade para os vídeos, né, para poder estar podendo postar para vocês. Então vamos lá? Outra coisa que eu queria comentar aqui nesse vídeo que é sobre a existência da nação de Israel, porque a nação de Israel, ela é assim, se a gente for parar para pensar, ela é uma nação muito perseguida, né? E é a nação ao qual Deus fez aliança com essa nação e ele é fiel a essa aliança com esse povo. E essa fidelidade de Deus, a gente percebe ela na existência desse povo, porque é um povo muito perseguido, muito combatido, que já passou por várias circunstâncias, adversidades assim tremendas, né? Como as perseguição daquela época da escravidão da Babilônia, depois dos sírios, né? E que é uma nação que foi dividida, depois ela conseguiu voltar a reconstituir, né? De novo as cidades dessa nação. Depois aconteceu de novo a perseguição do Holocausto, né? Na época da Segunda Guerra Mundial. E assim, são muitas intercorrências que aconteceram, assim, terríveis, né, com esse povo, um povo muito perseguido, mas eles vêm existindo através dos séculos, eles continuam existindo, a nação de Israel, ela continua existindo, e a gente vê que isso é possível porque Deus tem uma aliança com essa nação, com esses povos, né, de dar continuidade a essa aliança qual que ele fez com Abraão, né, ele deu continuidade. Naquela época existiam os fariseus, né, os cananeus, muitos outros povos que hoje não existem mais e hoje tem aqui, né, a nação de Israel, a qual dá continuidade e fundamento para tudo aquilo que aconteceu no passado. Eles trazem a história deles, né? Quando fala que a nação de Israel é o povo dos judeus, é o povo do livro, por quê? Porque eles deram continuidade aos costumes
da época, desde aquelas épocas, né? Existem famílias, né, que vêm atravessando gerações e gerações, dando continuidade aos costumes daquela época, né? Sem falar que eles é o berço da nossa fé, porque o Senhor Jesus saiu dessa nação, né? Ele é dessa nação, no caso, ele nasceu, ele evangelizou, ele trouxe as boas novas, primeiro para esse povo, para depois se estender a nós e assim por diante. E esse povo ainda existe, é incrível. Eu fico assim, é um povo que realmente eu admiro muito, tanto que até o bordão do meu vídeo, quando inicia a minha saudação, é sempre o Shalom e depois eu falo a saudação ao qual da denominação que eu pertenço e que eu estou, né? E porque na realidade eu pertenço ao Senhor Jesus, né? E, e assim, eu sempre gosto de falar o Shalom porque o significado dessa palavra Shalom é muito linda. Eu acho assim os princípios, né? Todos os direitos humanos. Eu observo que os direitos humanos, a constituição de uma sociedade sempre teve um embasamento nos princípios, né? Desse povo da nação de Israel. Se a gente for a fundo na Bíblia, tudo foi tirado daqui da Bíblia. As leis, a convivência, a justiça, né, as leis da sociedade foi tirado da Bíblia, né, dos princípios, né, que o Senhor Deus deu, né, para o seu povo e eles deram continuidade. Enfim, vamos lá, vamos dar um início logo agora à nossa leitura, senão vou ficar falando muito tempo e o vídeo vai se estender muito. Mas vamos lá, primeiro de Marcos, e é o capítulo, esse capítulo de Marcos, ele vai até o versículo 45. Vou ler e a gente vai fazer os comentários e concluir o nosso vídeo, né? Antes, eu sempre peço, gente, acompanha com a sua Bíblia, né? Para dar clareza, propriedade. E se eu errar aqui, vocês estão acompanhando aí, não vão poder se deixar enganar pelas minhas falhas, porque eu sou falho, eu sou humano perfeito, é o nosso Senhor Jesus. Faço oração e quando finalizar o vídeo, faço a oração agradecendo por mais essa oportunidade, que o Senhor venha abrir as portas para que nós possamos ter mais e mais oportunidade de estar aqui, né, fazendo o nosso devocional, porque eu amo poder estar fazendo devocional. Vamos lá? Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. João Batista, versículo 2 em diante. Conforme está escrito a profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, ao qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo e arrependimento para remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João era feita de pelo de camelo e ela trazia um cinto de couro e eles se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Aqui está falando, né? Ele fala um pouco de João Batista, que foi um mensageiro que o Senhor Deus enviou para preparar o caminho para o Senhor Jesus vir, né? Trazer o Evangelho. João Batista era o profeta e ele também tinha direitos sacerdotais. Porém, ele vivia no deserto, ele vivia separado daquela sociedade e ele pregava o arrependimento e o batismo. O batismo já era uma prática que ocorria naquela época de se purificar, né? E João Batista fazia essa prática do batismo para que as pessoas
quando se rendessem ao batismo, eles confessavam, eles estavam confessando seus pecados e parando de praticar aquilo que era pecado perante Deus e reconhecendo que eles eram pecadores e se convertendo a uma vida mais correta, de acordo com os princípios, né, de Deus. E João Batista, ele vivia no deserto, ele batizava e Batista, João Batista, hoje é um sobrenome, mas naquela época era Batista significava o que ele fazia, era o que ele fazia, que significa imersão, imersor. João, o imersor, ou seja, aquele que batizava. Outra curiosidade também sobre João era que ele usava, a roupa dele era feita de pelo de camelo e um cinto de couro e os seus alimentos, né, ele se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre, né? E um gafanhoto, como a gente, se você for buscar saber se existe como é esse tipo de alimento, o gafanhoto ele é riquíssimo em proteína. Agora vamos para o próximo título, que é João dá testemunho de Jesus. Ou seja, aqui já fala que ele estava preparando o caminho para o Senhor Jesus. E aqui João dá testemunho do Senhor Jesus, que é do versículo 7 em diante. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui João já estava falando do Messias que viria para não só salvar, mas também batizar com o Espírito Santo, né? Ou seja, ele já falava que o Senhor Jesus era maior que ele. Ele até então não sabia que era Jesus, né? Que o nome seria Jesus. Mas ele falava que em breve vinha aquele que era mais poderoso que ele. Tão poderoso que ele se colocava tão insignificante que ele se colocava abaixo de um servo. Quem desatava as correias das sandálias naquela época era um servo. E aqui João se coloca ainda muito mais abaixo que um servo, um empregado. Que ele fala que ele não era digno nem de desatar as correias das sandálias dos pés daquele que viria para batizar com o Espírito Santo. Versículo 9. O batismo de Jesus. Naquele dia veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvido uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aí naqueles dias veio o Senhor Jesus, João Batista o batizou. Mais na frente a gente vai saber um pouquinho mais como que foi nos outros evangelhos, como foi esse momento, mas aqui ele fala bem resumidamente, né? Marcos fala bem resumidamente aqui sobre esse momento no qual Jesus, ele vem e é batizado. Mas o que acontece? Tem uma curiosidade aqui. Jesus, para ser batizado, ele deveria ser um pecador. Nesse caso aqui, não. Jesus, ele não tinha pecado. Ele veio para dar exemplo, né? Se ele, que não tinha pecado, foi batizado, ele deu o exemplo para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas e nos convertemos a viver uma vida mais correta perante Deus. Então o Senhor Jesus fez esse ato de se batizar para nos dar um exemplo, né? E tanto que quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre ele e ouviu-se uma voz, que era a voz de Deus vivo, falando: Este é o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho prazer, né? Foi mais uma confirmação que Jesus é o Messias.
versículo 12, e o título é A Tentação de Jesus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, mas os anjos o serviram. Aqui, o Espírito conduz Jesus, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, e lá ele fica 40 dias, né, sendo tentado por Satanás e jejuando, e lá os anjos lá o serviam, né, depois daquela parte a qual Satanás oferece muitas coisas para ele, fala para ele tentar a Deus, e Jesus se nega, né, a fazer aquilo, se nega a cair na lábia de Satanás. Ele fala, e como ele é o filho de Deus, ele sabia quem era ele, né, quem era Satanás. Então, ele não se deixou se enganar por aquele espírito, nem se envaidecer, apesar de ele estar em forma de, né, vir como homem, como carne, né, o verbo que se fez carne, ele mostrou santidade e poder e autoridade, né, sobre Satanás, tanto que ele manda Satanás embora, né? Porque ele tenta fazer com que o Senhor Jesus tente Deus. E o Senhor Jesus sabia com quem ele estava lidando, né? E ele estava jejuando, e o Espírito Santo estava com ele também, e os anjos também, né? O serviram naquele dia, né? E vamos para o versículo 14. Jesus volta para a Galileia. Passado isso, né, que a gente viu lá no livro de Mateus, aqui Marcos conta bem resumido. Vamos ver aqui agora essa parte, né, quando Jesus volta para a Galileia. Depois de João ter sido preso, depois que João batiza Jesus, João foi preso, né? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Evangelho é a mensagem, é as boas novas do reino de Deus, né? O Senhor Jesus veio para revelar, né, para contar como que era o reino de Deus e como Deus queria que nós o servíssemos, né? Porque tava quem deveria estar ensinando estava ensinando errado, que eram os religiosos, né? Os sacerdotes daquela época. Versículo 16. A vocação de discípulos, ou seja, o chamado dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco, o seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram pós Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus foi passando e chamando e convocando aqueles que aceitaram, aqueles que ele chamou, aceitou e foi, né? Com ele, deixou tudo e foi junto com o Senhor Jesus. Aqui ele está contando bem resumido. A cura de um endemoniado em Cafarnaum, versículo 21. Depois de entrarem em Cafarnaum e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se a sua doutrina, porque os ensinavam com quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que apareceu na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, ao qual brandou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e saia deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e brandando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: quem
quem vem a ser isto, uma nova doutrina, com autoridade, ele ordena ao espírito imundo e eles lhe obedecem. Então correu celere a fama de Jesus em toda a direção, por toda a circunvizinhança da Galileia. E o Senhor Jesus foi ensinar na sinagoga e lá apareceu um endemoniado. E o Senhor Jesus ele não queria testemunho de espíritos imundos, né? Tanto que os espíritos falavam que ele era o Nazareno, que ele era o Filho de Deus, né? E eles temiam o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus nem permitiu que eles falassem muito porque ele não queria que esses espíritos imundos, desse testemunho dele, dissessem que ele é, né? Ele queria que as pessoas reconhecessem ele pelos sinais e maravilhas, né? De forma genuína, de forma limpa, né? Para que fosse mais disseminado, né, o evangelho. E ele pegava e expulsava os demônios, mandava eles se calarem e expulsavam eles, né? E só que essas ocorrências, esses acontecimentos que aconteciam naquela época foi fazendo com que a fama do Senhor Jesus crescesse mais e mais. E o Senhor Jesus foi ficando famoso naquela época, né? Todo aí foi quando a multidão começa a acompanhar, porque ele estava ensinando na sinagoga, né? Então era muito falado sobre a fama dele, né? Ele era muito procurado. Dando continuidade, versículo 29. A cura da sogra de Pedro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pelas mãos e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Senhor Jesus cura a sogra de Pedro que estava acamada com febre, né? O Senhor liberta ela e ela se levanta e vai fazer o quê? Vai servir, né? Vai ajudar, vai receber com honras, né? Aquele que curou ela, né? O Filho de Deus que estava na casa deles, né? Um fato também curioso que quando fala Simão na Bíblia está se referindo a Pedro e Pedro significado de Pedro é pedra. O Senhor Jesus chama ele, né? De pedra. O Senhor Jesus dá esse nome para ele de Pedro. E vamos lá para o versículo 32. Muitas outras curas. À tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos endemoniados e toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam que ele era. E pensa a exaustão que deveria ser, né? O Senhor Jesus curar tantas multidões, qual ele curou e expulsou demônios também, né? Porque sabendo onde Jesus estava, as pessoas iam procurar ele, né? Aqueles que precisavam, aqueles que tinham necessidade, procuravam o Senhor Jesus para que fossem libertos, mas o intuito não era essa parte apenas de cura. O Senhor Jesus queria trazer uma consciência de servir a Deus com maior cuidado, com maior riqueza, com maior entrega. E muitos o procuravam apenas para ter aquela cura imediata, mas não se entregar, se render a ele como deveria ser, né? Que era ser seguidor dele, que era servir a Deus, aprender com ele como que o Pai queria que o servisse, né? Então, assim, deveria ser muito exaustante, porque até às vezes, para nós, assim, eu falo pelo lado espiritual, às vezes quando eu estou conversando com alguém que eu estou tentando, que eu estou evangelizando, falando alguma coisa, falando das coisas de Deus, e dá um cansaço, porque você esforça muito para falar das coisas de Deus, você quer que a pessoa absorva aquilo que o Espírito Santo tá colocando, né, dentro de você e passando para ela. Por isso que nós falamos que o nosso Senhor Jesus é uma fonte inesgotável, ao qual nós temos que estar sempre conectado a ela,
para que possamos dar continuidade ao legado do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus deixou para nós, né? Dar continuidade. Então, assim, não é fácil. E o Senhor Jesus, ele sabia aonde que ele ia se reabastecer, ele sabia aonde que ele ia buscar força, que era sempre que ele sempre se retirava, ia para um lugar, ia para um deserto, para um jardim, para um lugar mais isolado, para que ele pudesse falar com o Pai. Ali eu creio que é como se a gente estivesse fazendo oração. Eu me sinto assim, às vezes eu tô tão cansada, tô tão exausta, tô tão fadigada do meu dia a dia que quando eu me ajoelho para mim poder orar, meu Deus, é uma coisa assim que só quem pratica a oração entende. Então, assim, para mim foi ficando muito mais necessário eu orar mais no decorrer do meu dia, sabe? Às vezes, nem sempre, às vezes, eu consigo ajoelhar por causa do meu trabalho, das coisas que eu tenho que estar fazendo, correndo atrás, mas quando é de manhã, quando é de madrugada, quando eu acordo, ou quando é de madrugada que eu oro, ou à noite antes de dormir, para mim a hora que eu mais descanso. Eu descanso não apenas no meu corpo, mas a minha alma quando eu me ajoelho para orar. Então, assim, é muito. É sobrenatural. É inexplicável. Uma coisa, assim, muito extraordinária. Isso. Pelo menos, assim, é assim que eu me sinto. E eu, para quem não pratica, não tem essas práticas de orar, de estar orando sempre, passe a fazer isso. Nas horas mais difíceis da vida de vocês, busquem isso. Busquem orar, busquem estar na presença de Deus. Assim como o Senhor Jesus fazia, né? E vamos dar continuidade aqui. Eu falei aqui, né, das curas e ele fez muitas outras curas. Vamos dar aqui continuidade para o versículo 35. Jesus se retira para orar. Olha aqui, eu nem tinha prestado muita atenção, mas é mais ou menos aquilo que eu tinha falado antes, né? É aquilo que eu tinha falado antes. Tendo se levantado em alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas dele e expelindo demônios. Ele continuava fazendo cura, pregando o evangelho e fazendo cura. Então, assim, a gente que meros mortais, é cansativo, é pesado, né? É uma carga de você ter que você acaba absorvendo, assim, as dificuldades das pessoas, porque são muitos fatos assim tristes, mas o Senhor Jesus ele tinha o poder de curar, e o Senhor Jesus tinha o poder de conhecer o interior de cada um daqueles ali, né, que estavam ali buscando. Ele sabia qual era a real intenção do coração de cada um, mas nós não sabemos, né? Nós não sabemos, e assim é muito exaustante. Fato também aqui que confirma mais um pouco daquilo que eu falei, que é a parte que o Senhor Jesus orava muito, né, nas madrugadas, era onde eu estava buscando o Pai. Por quê? Porque na madrugada? Porque não tem distração. É a hora que você consegue ficar conectado, onde não tem barulho, onde não tem nada que possa tirar, né, aquela comunhão que você está com Deus. É muito importante. Eu indico muito fazer oração na madrugada. É muito bom, muito bom. A cura de um leproso, versículo 40 em diante. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propolar muitas coisas e divulgar a notícia a ponto de não
mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Finalizando aqui, né, esse capítulo 1, o Senhor Jesus cura um leproso, esse leproso muito alegre, né? Não, gente, eu acho muito incrível esse diálogo aqui, né, do leproso com o Senhor Jesus. Ele fala para o Senhor Jesus de joelhos: se queres me curar, o Senhor pode me curar, né? Aí, se queres, o Senhor pode. E o Senhor Jesus olha para ele compadecido, ou seja, com amor, com misericórdia, né? Olha para ele com misericórdia e fala para ele: quero, fica limpo. Gente, isso é maravilhoso. Pensa como que não deve ter sido. Eu fico imaginando esse momento assim na minha mente, né? Quero, fica limpo. E imediatamente aquele homem é curado. É maravilhoso. Eu fico transbordando, para falar a verdade, a palavra certa. Eu fico transbordando de alegria, de virtude, de felicidade de saber que nós temos um Senhor Jesus, nós temos o Senhor Jesus que nos ama e que quer o nosso bem. Quer nos curar, não apenas da carne, mas curar a nossa alma, curar o nosso espírito. Então, assim, é muito maravilhoso. E aí, ele instrui ele a se apresentar ao sacerdote, porque lepra naquela época não era só hoje a gente conhece como hanseníase, mas naquela época eram vários tipos de doença de pele, né? Então, assim, a situação de um leproso era muito triste, porque ele era bem excluído da sociedade e não podia ficar perto das pessoas, tanto que quando alguém se aproximasse deles, eles tinham que gritar leproso e sair de perto, sair imediatamente de perto, né? Porque era perigoso até para eles, tanto para pessoas, né? Então eles viviam muito excluído da sociedade, né? Era imundo, era como se fossem pessoas muito imundas, né? Então, assim, era muito sofrido, gente. Para pensar, assim, a situação daquelas pessoas naquela época, né? Hoje não temos isso, né? Hoje tem tratamento e naquela época a cura era o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala para ele ir apresentar ao sacerdote, fazer conforme, né, a lei de Moisés, e apresentar um tributo também, né, entregar, acho que era uma oferta, né, para o sacerdote, para que fosse exemplo para o povo, para dar testemunho ao povo, ser exemplo ao povo, mas que ele não falasse nada a respeito daquele milagre. Mas ele não pegou a instrução do Senhor Jesus, ele foi falando, ele saiu falando tanto sobre o milagre ao qual Jesus, o Senhor Jesus tinha feito na vida dele, que atrapalhou a entrada do Senhor Jesus na cidade, né? Então o Senhor Jesus não dava para entrar na cidade em público porque era a multidão que o seguia, era a multidão que queria, né, estar com ele, ser curado, né? E aí também aprender, né, os ensinamentos, né, do Senhor Jesus, os ensinamentos do Evangelho de Deus. E aí, o que o Senhor Jesus fazia? O Senhor Jesus ficava nos arredores da cidade e aquela multidão, quem quisesse, ia muita gente. Quem quisesse vê-lo, né, pregar o Evangelho, que iam até ele, mas ele não podia entrar na cidade publicamente porque ele era muito, como se diz, é, era muito cheio de gente em volta, não sei se é assediado que fala, mas era muita gente querendo tocar, querendo falar, querendo pedir, querendo, sabe, assim, então ele não tinha como ele entrar, então ele tinha que ficar arredores, né? Ele permanecia fora, em lugares ermos era o quê? Um mais deserto, mais amplo, né? Onde não tinha entendimento. Tanto que o Senhor Jesus pregava muitas dos relatos que ele pregava no barco, ele tinha que pregar no barco, no mar, porque não dá para ele ficar no meio da multidão, né? Porque era muito, eles vinham muito querendo pegar nele, encostar nele, né? Então, assim, ficava difícil. E a reflexão, o devocional de hoje é sobre isso, né? A trajetória do Senhor Jesus, a dificuldade que o Senhor Jesus passou, né, para poder pregar o Evangelho, apesar de fazer o bem. E essa parte maravilhosa que eu achei incrível, né? Que era a parte dele limpar
curar o leproso. Pensa, no meio da multidão, lógico que as pessoas iriam ficar, né? Eu mesmo, eu queria estar junto com o Senhor Jesus, se fosse eu tivesse naquela época, você ou naquela época, com certeza seria um daqueles que estariam ali querendo estar perto do Senhor Jesus, né? Então, fica a parte dessa reflexão ficou mais assim, como se fala, um estudo mesmo, né? Algumas curiosidades que eu trouxe aqui. E a reflexão é que a gente tem que buscar mais o Senhor mesmo e tentar fazer as coisas conforme aquele que te ajuda, faça o que ele pede para você fazer. Não faça como o leproso, né? Foi instruído a não falar nada e ele, achando que estava fazendo bem, saiu falando até demais, saiu falando pelos cotovelos, que até atrapalhou a missão, né? Deu não é que atrapalhou, ele acabou dificultando um pouquinho mais, né? A missão do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus é maravilhoso, gente. Que é isso? Que história maravilhosa. Quanto mais eu leio, mais eu fico admirada, mais eu fico transbordando. A palavra principal desse vídeo, eu acho que é transbordar, né? Transbordar de virtude sobre a história do Senhor Jesus. Então fica aqui o devocional, essa parte de reflexão barra devocional. Deus abençoe vocês. Até o próximo capítulo. Vamos para o capítulo 2 de Marcos. Deus abençoe vocês grandemente. Faça a oração de vocês e que o 2026 de vocês seja de muita conquista, apesar das lutas que não vão faltar, mas que vocês venham vencer todas as batalhas que aparecer na frente de vocês, pelo nome do Senhor Jesus, através do nome do Senhor Jesus, tá bom? A paz de Deus, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.